Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu vim conversar com vocês hoje sobre outro livro, né? Eu me chamo Ana Paula Araújo, eu vim falar com vocês hoje sobre este livro. Este livro. O Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb. Uma publicação do Desascope com a Thomas Nelson. Excelente parceria aqui. E o Larry Crabb é uma pessoa incrível, né? Era porque ele faleceu em 2021, né? Vítima de câncer, já fazia o tratamento há um tempo e deixou um legado muito importante pra gente, vários livros escritos, né, palestras e pregações, e foi um homem muito importante para nosso tempo. O Larry era mestre e doutor em psicologia, então além dele ser uma pessoa cheia da presença de Deus, também era muito capaz dentro da área, muito estudado dentro da área dele, psicologia. Então ele traz isso nos livros dele também. Não é um livro técnico que fala sobre psicologia, mas ele tem esse olhar de psicólogo, alguém que olha além, que olha a circunstância, que tenta olhar o quadro, né, mais completo, dentro da nossa possibilidade como ser humano, claro. E eu já tinha ouvido falar desse livro várias vezes, e nunca tinha lido e não sabia exatamente. Eu não gosto de ficar vendo muito review do livro, não. Eu gosto de saber opiniões de pessoas que eu li, gostei muito, impactou minha vida e tal, de uma forma mais geral, para que eu, né, tenha ali uma experiência mais completa. Eu nem sabia exatamente o que dizia, né? Quando eu vi O Lugar Mais Seguro da Terra, eu pensei aos pés de Jesus, né? Ou na presença de Deus, ou algo assim, né? O lugar mais seguro na Terra. Só que é o lugar mais seguro da Terra. Então tem a ver com a nossa realidade aqui enquanto ser humano, enquanto vivendo na carne, né? Eu fui muito impactada pelo livro porque não esperava que ele falasse sobre isso, né? Eu vou falar um pouquinho dele com vocês. Não é uma resenha para você ver e não ler o livro, que o desejo, né, de todos os vídeos que eu trago para vocês é que vocês leiam, que vocês tenham uma experiência com o autor, com o livro, né? Porque é semelhante à palavra de Deus, né? Você lê uma coisa, vai ter uma perspectiva, eu leio, vou ter outra, a outra pessoa que lê vai ter outra. E Deus vai falar de várias formas, né, através do mesmo contexto. E para mim é assim que funciona mais ou menos a leitura. Então é importante que você leia também, até porque não tem como eu falar de um livro desse tamanho, nem se ele fosse pequeno, né, até porque o autor é muito denso no que ele fala, muito profundo, não tem como expressar tudo isso em um vídeo, nem se ele tivesse 10 horas. E qual é a ideia do livro? Né? O que é esse lugar mais seguro da Terra? O autor começa com uma ilustração, né, de uma viagem que ele tinha feito. Ele estava numa cidade que era bem turística, bem um clima mais agradável, né? Não estava no inverno. E ele, de repente, passeando com a esposa, ele visualiza essa cena. Isso marca muito ele. A partir disso, ele começa a fazer várias reflexões sobre esse assunto. Né? Eram tipo como se fossem umas 100 cadeiras mais ou menos enfileiradas, assim, se fosse uma fila de espera, uma coisa assim, de pessoas sentadas ali esperando alguma coisa. Ele nem sabia o que era. Passam as cadeiras preenchidas e simplesmente estão ali sentadas olhando para frente. Elas não estão conversando, elas não estão rindo, elas não estão compartilhando alguma coisa, não estão mostrando nada no celular uma para outra, não, né? Simplesmente estão ali sentadas, olhando para frente, imóveis. E a partir disso, ele fez uma reflexão, né? Começou a pensar sobre isso. Por que essas pessoas não estão interagindo? Por que elas não estão conversando? Nós somos seres relacionais, né? É necessário, a gente precisa disso. Quando você se isola muito, se afasta das pessoas, a gente adoece. E ele ficou pensando sobre isso. Será que elas são frustradas com a vida que elas levaram? Será que elas se arrependem de muitas coisas que não fizeram, que fizeram? Será que elas estão muito feridas, né, de relacionamentos que tiveram, de convívio com pessoas, de traições, de frustrações, que elas preferem não conversar com ninguém? Né? Ele começa, tipo, pensando e analisando essa situação, não como um psicólogo, mas tipo assim, cara, por que estão nessa condição? Por que as pessoas estão dessa forma, sabe? Então faz vocês pensar também na circunstância. E ele começa com uma indagação, né? Qual é o lugar onde eu posso ser eu mesmo? Geralmente a gente tem máscaras, né? Não no sentido negativo, nem sempre é negativo, né? Mas no sentido assim, de cara, você está numa situação mais formal, você vai se comportar mais de forma mais informal. Pessoas que você não conhece, você vai ter certa restrição. Se você está em casa, você vai agir de um jeito. Se você está com seus amigos, você vai agir de outro. Né? Você não vai mostrar seus sentimentos, expor como você se sente para todo mundo. Né? Você vai ter reservas ali. E dependendo do nível de ferida que você tem, que você passou, e de quanto isso ainda te machuca, você vai ser mais restrito ainda. Né? Então, qual é o lugar onde você pode ser 100% você? Onde você não precisa disfarçar, nem fazer de conta que você é bom e legal e gente boa o tempo todo, sabe? E ele fala que esse lugar
lugar mais seguro da Terra. E é onde você pode ser você mesmo. É a comunidade espiritual. Ah, Ana, é na igreja? Não exatamente. Né? O fato de ser igreja não quer dizer que seja uma comunidade espiritual, infelizmente. Né? É para ser, mas os seres humanos, nós, né, somos falhos pra caramba. E muitas das vezes a nossa comunidade que a gente forma não é espiritual, é só uma comunidade, é só um ajuntamento de pessoas. E não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Ele projetou quando criou, né, o corpo de Cristo, quando formou a igreja. Ele cria intimidade, ele cria profundidade nos relacionamentos, nas convivências, e muitas vezes a gente não vai ter isso. E ele faz uma comparação com a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, ali eles são três e são um ao mesmo tempo. Tal é a unidade deles, né? Eles são um. Isso fala de intimidade, sabe? De proximidade, de conexão profunda que eles têm. Então, o maior exemplo pra gente de conexão, de comunidade espiritual é a própria Trindade, é o próprio Deus, né? Porque ele vive isso perfeitamente. Nós não vivemos perfeitamente porque somos seres humanos pecadores miseráveis, né? Mas ele não é assim. Ele é Deus e ele vive isso de forma plena e ele deseja para nós que a gente esteja cada vez mais próximo de um relacionamento semelhante ao que ele tem na Trindade. E ele projetou a comunidade espiritual para ser o mais próximo disso aqui na Terra enquanto a gente está aqui. E a gente vai ter isso perfeitamente no céu, porque lá vai ser uma comunidade, não vai haver casamento, eu sou filho, pai de fulano, é uma comunidade de irmãos, é uma irmandade realmente, né? E esse vai ser o relacionamento principal, né? Só vai haver, nós somos filhos de Deus, lá vai a única relação de parentesco vai ser essa, né? Diferente, e entre todos nós vamos ser irmãos. Mas o Senhor tem um pouco disso para nós aqui na Terra também, mesmo em meio à nossa dificuldade, às nossas limitações, às nossas misérias, né? Ele deseja esse relacionamento, é o que a gente também deveria desejar, apesar dos problemas que a gente passou ou passa ainda. É natural a gente agir como essas pessoas das cadeiras, né? A gente se distanciar, a gente manter ali uma proximidade saudável e diante de muitas pessoas a gente realmente precisa manter esse equilíbrio, né? Então, existem pessoas muito complicadas para lidar, mas não são todas. Não são todas que vão ser uma ameaça realmente para a nossa vida. Então a gente precisa saber filtrar isso, pedir direção de Deus para isso e caminhar na direção de buscar essa comunidade, que ela vem de um sacrificar-se também, de um se empenhar também, porque é muito mais fácil ficar em casa, vendo sua série, fazendo suas coisas, usando o seu tempo exclusivamente para você. É muito mais agradável, gente. Eu sei que é isso. Eu gosto também. Então, quantas vezes eu tenho que sair, ter algum compromisso, chega na hora, bate aquela preguiça. Cara, não quero, tô assim, perdi a vontade. E não vou, fico em casa. Mas geralmente eu me arrependo disso. Por quê? A vida em comunidade é muito importante, a gente exercitar isso, né? Eu sempre tive dificuldade em participar. Né? Tenho amigos, graças a Deus, pessoas maravilhosas, mas a gente não tem tanto contato, né, continuamente, ainda mais agora, depois de mais adulta, mais velha, né? Fica mais difícil, as pessoas têm seus compromissos, suas atividades, seus trabalhos. E eu frequento a igreja já, né, desde que eu me converti e tudo mais, mas sempre tive dificuldade com vínculos mais profundos, tipo células, tipo cultos mais para encontro, mais para estar com as pessoas, mais para interagir com os irmãos. É mais os cultos de domingo, de quarta-feira, que é o último dia lá da igreja. Tem adoração, tem a palavra, vambora, acabou, vambora. E só que o Senhor tem mais para nós, né? Dessa intimidade é necessário. E o Senhor vem ministrando um tempo já, na minha igreja tem uma célula, há muitos anos, eu já fui nelas algumas vezes. Eu ia em uma e ficava 4 meses, 6, 5 meses. Aí em outra, eu falei, não, eu vou tentar voltar. E acabava acontecendo uma coisa, acontecendo outra, desanimava, dava preguiça, não ia. E nos últimos meses eu tenho conseguido e tenho me empenhado para isso, principalmente depois da leitura desse livro, né, que foi para mim muito, sabe? Cara, como assim isso é tão importante? A gente despreza tanto isso, né? Por causa dos nossos problemas, das nossas falhas, por causa das coisas que a gente passou, coisas que a gente sofreu. Geralmente a gente pega e se fecha para poder se proteger dessas futuras frustrações que a gente possa passar. E não vou dizer para você que na comunidade espiritual não existem, elas existem sim, você vai se frustrar sim, você pode ser traído sim, você pode ser magoado sim, mas mesmo diante dessas possibilidades e da certeza que vão acontecer, que vai acontecer, a gente pode ter confiança que Deus está trabalhando. E se acontecerem, o Senhor vai nos dar mecanismos, vai nos dar ferramentas para lidar com essas situações, né? Porque são necessários também que aconteçam esses problemas.
E o autor falou algo muito bonito que eu marquei, né, destaquei para falar com vocês, que essa comunidade espiritual é um lugar onde as pessoas se conectam, onde a vida que há em nós, né, derramada pelo Senhor, ela se conecta com a vida que há na pessoa, e o que há nela do Senhor também se conecta conosco. Então forma uma conexão, forma uma ligação muito profunda, porque vem de Deus, não de nós, né? Não são as misérias dela que se conectam. Lógico que há influência, mas o que vem de Deus, sabe? Que cria essa real conexão, essa profunda conexão. Isso é lindo demais. E é lindo, mas não é fácil. Não é fácil. Porque nós, mais uma vez, nós somos pecadores. E a gente vê isso muito claramente no relacionamento de cônjuge, né? Tem problemas no relacionamento. E por que tem problemas? Porque a gente é pecador. O ser humano é pecador. Então, os nossos relacionamentos são afetados também pelo pecado, né? O próprio divórcio, né? Da onde vem, né? Moisés lá, Jesus lá falando com os escribas, né? Os fariseus. Por que eles indagando, né? Por que Moisés deu o divórcio, né? Jesus fala, por causa da dureza do coração de vocês. Da onde vem a maioria dos nossos problemas em relacionamento, dos divórcios, das questões, dos conflitos, por causa da dureza do nosso coração. Né? A gente cria cada vez mais problemas por causa do que há dentro de nós. E o Senhor não quer isso para nós. Mas a nossa carne é muito forte e muitas vezes a gente deixa ela dominar e fazer o que ela deseja, que é destruir, né? Tudo que está ao nosso redor, infelizmente. Como disse Tiago também, né? De onde vêm as lutas e as dificuldades que há entre vocês? Não vem do vosso coração? Do que guerreia do vosso coração? Então, assim, vem de dentro de nós. Então é necessário que haja um ajustar no nosso interior, para que a gente consiga também ser pessoas melhores para lidar com as pessoas. E trazer um testemunho também de que Deus pode transformar. Ele transformou a gente para tomar os outros, né? E ele fala sobre o conflito, ele fala bastante sobre isso, porque é algo real que vai acontecer, né, nos relacionamentos, é inevitável, tanto de acontecer dos outros conosco, quanto da gente com as pessoas também, porque a gente não é essa perfeição, né, infelizmente. A gente está aqui, a gente tem nossas falhas. E a questão que ele enfatiza não é ter problema em si. Não é se frustrar, não é ser traído, machucado. Mas é como a gente lida com isso. O que a gente extrai disso. E com o Senhor a gente consegue lidar com situações totalmente diferentes do mundo. Porque eles não têm ferramentas para lidar. Eles não vão perdoar. Eles não vão se quebrantar. Eles não têm dependência do Espírito Santo como nós temos. Nós temos tudo isso para conseguir lidar com os conflitos. Então, o melhor lugar, ele fala isso, né? E é bem assim, difícil pra gente entender. Cara, o melhor lugar para acontecer conflitos e problemas é numa comunidade espiritual. Porque a gente sabe, tem as ferramentas para lidar com isso. O Senhor nos ajuda. Não que você tenha capacidade, ou inteligência, ou expertise para lidar com isso, mas o Senhor tem. Ele pode consertar, ele pode transformar qualquer circunstância. E se você for pensar no conflito, na questão que acontece, que vem sobre a nossa vida, essas coisas aparecem pelo convívio. E é necessário que elas apareçam, que elas venham à tona para serem tratadas. Então, claro que a gente não quer ter problemas, a gente não quer ter frustração, não quer sofrer. Só que quando isso aparece, a nossa ira, a nossa inveja, a nossa maledicência, os nossos comentários maldosos, quando isso vem, a gente vê que, tipo assim, cara, tem um problema aqui. Igual a febre. Você não tem febre à toa. Se você tem febre é porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está equilibrada no seu corpo. Então precisa tratar. Então a febre vem para te avisar. Esses conflitos também acontecem por isso, seja na nossa vida, seja na vida do outro. Até o fato de você ser ofendido ou caluniado e você se exaltar com aquilo, você se irar, você reagir de forma agressiva, você prejudicar a pessoa de volta, isso está mostrando que tem no seu coração. E, né, que precisa ser tratado. Então, assim, os conflitos são necessários, são importantes para a gente ser transformado pelo Senhor. Quando a Bíblia fala, né, o ferro afia o ferro, é necessário esse contato para que nós sejamos afiados, nós sejamos transformados. Só que para você ser transformado, você precisa morrer. Como a Bíblia fala muitas vezes, né, usa essa analogia de morrer, para que seja curado, sabe? Para que morra o velho homem, para que morra aquela velha natureza e a nova seja transformada. Só que morrer, gente, dói. Claro que dói, né? Você sai do estado de vida, né, digamos assim, para a morte, tem um processo ali de dor, de sofrimento, de ruptura. E precisa acontecer na vida do cristão todos os dias, né? E que o Senhor nos convida a isso. Só que a gente não quer. A carne não quer morrer, ela quer resistir, ela quer que ela prevaleça, a vontade dela prevaleça.
Só que o Senhor quer que ela morra porque precisa. Não tem como conciliar a vida espiritual ali com a carnalidade. Então ela precisa ser destruída, precisa ser morta para que a vida espiritual venha a nascer. E ele fala que as decepções são boas. Olha isso, gente. É um livro muito, assim, disruptivo, sabe? Que tipo, cara, tudo que eu achava que era ruim, na verdade não é ruim. Deus faz coisas que eu não entendo, age de formas estranhas que eu não compreendo. E isso aqui, mais isso aqui explica muita coisa. Entendeu? Tipo assim, cara, agora eu entendo, sabe? Por que é dessa forma? Por que Deus opera dessa forma aqui, daquela forma ali? E por que as decepções são positivas? Por que as imperfeições, os defeitos são... Por que a gente se desagrada tanto com as coisas ruins? Porque a gente idealiza uma coisa boa, a gente idealiza um casamento que seja perfeito, um relacionamento, uma amizade que seja perfeita, uma família que seja perfeita. E a gente idealiza porque a gente não foi projetado para viver nisso aqui. A gente não foi projetado para viver em pecado, na miséria. A gente foi projetado para viver algo eterno, algo espiritual com o Senhor. Só que a gente abriu mão, a gente pecou, né? Adão lá, tarará, e passou para nós e a gente está aí vivendo essa miséria. Só que o ideal aí continua lá. E a gente não vai ter nessa terra. Né? Então a gente fica brigando aqui. Ah, porque meu marido isso, meu marido aquilo. Ah, minha esposa é assim assado. Ah, meus filhos, a minha família, meus pais, meus amigos fizeram isso, meu irmão da igreja fez aquilo. Cara, por que a gente se frustra tanto? Porque não foi para isso que a gente foi criado. A gente foi criado com relacionamentos perfeitos. E a gente só vai ter isso lá no céu. Quando tiver com o Senhor. Sem defeitos, sem pecado, sem problema, sem morte, sem choro, sem pranto. Né? Mas enquanto estiver aqui, a gente vai ter problema. Né? E essa imperfeição que a gente tem em contato aqui aponta para o que é perfeito. Né? As frustrações que a gente tem aqui apontam para o relacionamento perfeito que a gente tem com o Senhor aqui. Pode ter aqui, da parte dele, né, que é perfeito. Nossa, é imperfeito, mas ele continua nos amando assim mesmo. Isso é incrível, né? Aí você vê a questão da imperfeição, a imperfeição apontando para a perfeição. Né? O povo lá no Egito vivendo aquela miséria. Né? Sofrendo, escravo, sendo desrespeitado, sendo humilhado, trabalhando exaustivamente como escravo, né? E eles clamavam para poder sair do Egito. Mas será que eles iam querer sair do Egito se fosse bom lá? Será que eles iam querer ir para a Terra Prometida se não fossem escravos, se fossem bem tratados no Egito? Então, assim, muitas vezes o Senhor permite coisas na nossa vida, permite que a gente sofra circunstâncias para a gente olhar para Ele. Então, olha como a imperfeição aponta para o perfeito. Né? Quantas pessoas se convertem através de situações difíceis que passam? E elas, tipo assim, cara, não tem mais o que fazer na minha vida, não tem como resolver a situação, eu preciso de Deus, eu preciso da ajuda dele, então ela vai para o Senhor. Né? Então, assim, como isso engatilha o primeiro contato com Deus, uma comunhão inicial, para que a gente entenda que Ele é tudo para nós. Antes a gente só não enxergava que Ele era tudo, agora a gente começa a enxergar. E começa a ver não no que passou só no problema que eu tive, mas daqui para frente. Tudo é dele, é por Ele e para Ele. Essa comunidade, ela é extremamente especial e maravilhosa que o Senhor tem para nós, mas só tem como construí-la com o Espírito Santo. Não tem como a gente gerenciar, porque tudo que a gente coloca amor a gente estraga, né? Nós, seres humanos, somos assim, temos essa habilidade de fábrica. Então, só dependendo do Espírito Santo, confiando nele, deixando ele trabalhar, deixando ele moldar, a gente vai viver essa verdadeira comunidade espiritual, dependendo do Espírito. Não tem como você ter uma comunidade espiritual sem depender do Espírito Santo para trabalhar, porque é só ele que vai trabalhar no nosso coração, cara. Só ele que pode mudar o nosso interior, o interior das pessoas, sabe? Só ele tem esse poder. E assim como não dá para construir uma casa com R$2, né? Não tem como, né? Você imagina uma casa, a quantidade de gasto que está em obra e sabe como é que constrói casa. A dificuldade, o preço, a dificuldade profissional, o sacrifício que é para você construir. Quanto você precisa trabalhar para ter dinheiro para construir uma casa, né? Da mesma forma, não tem como você construir essa comunidade espiritual sem o Espírito Santo. Né? É da mesma forma que você tentar construir a casa com R$2, é a mesma coisa que você tentar construir essa comunidade, esse relacionamento com as pessoas, com a sua vida miserável. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente depende do Espírito Santo? Tendo comunhão com Ele, buscando a Ele, dependendo dEle em todas as coisas. Porque naturalmente Ele vai gerar isso na nossa vida. A gente deixando Ele trabalhar, deixando Ele conduzir, deixando Ele transformar, Ele vai nos ajudar a construir essa comunidade espiritual, esse lugar de comunhão que é tão importante para nós e que às vezes a gente despreza por causa das coisas que a gente passou. E é natural que a gente age assim, se afastando. Só que não é saudável para ninguém. Né? Quantos médicos já dizem isso, psicologia, né? E várias outras áreas.
confirmam isso. A gente não foi feito para viver sozinho, não foi feito para a nossa vida girar em torno só de nós mesmos. Quanto mais egoísta, egocêntrico a gente é, mais infeliz a gente fica, né, em todos os sentidos. Inclusive a depressão, você vê muito isso do isolamento, ela acaba levando a pessoa cada vez mais a se isolar e ficar cada vez mais doente, porque o isolamento vai gerando isso, né, junto com uma depressão, junto com outros problemas, vai se agravando cada vez mais. E ele fala uma coisa muito interessante também no livro, que é sobre você enxergar o problema nos outros, que é muito fácil, né, gente? Fulano tá fazendo isso, olha, tá vendo? Olha, tá fazendo a esposa. Olha, ele tá roubando, olha, ele tá enganando os outros, olha, esse é mentiroso. Olha, esse tá sendo desonesto. Olha, esse aqui tá fazendo isso aqui, esse assado. A gente tem uma visão muito realista, assim, tipo, ó, tá fazendo isso, tá errado, pecado. Sabe? Não que esteja certo. Dá uma focada nisso aqui comigo, pra gente entender um pouquinho melhor. É fácil identificar, só não é tão fácil falar, né? Só não é tão fácil você lidar com a questão do outro. É muito fácil a gente chegar, olha só, você tá errado, você não devia estar fazendo isso e tal, de uma forma rígida, de uma forma fria, né? Quem que gosta de ser confrontado assim? Quem que gosta de chegar, a pessoa chegar na tua cara, te confrontar com agressividade, com ignorância, com superioridade, como se ela fosse melhor que todo mundo e não tivesse pecado? Quem que gosta disso, gente? A gente não gosta. Por que a gente quer tratar os outros dessa forma? E o Senhor não se agrada disso. Eu não sei se ele falou, se eu lembrei da situação do jovem rico. Ele foi falar com Jesus e tudo mais. E ele fala, bom mestre, né, o que eu farei para dar a vida eterna? Né, Jesus fala, né, honra teu pai e tua mãe, não roubarás, não matarás, tararara. Aí ele fala, eu tenho feito isso desde a mesma cidade. Aí a Bíblia fala que Jesus amou aquele homem. Primeiro ele amou aquele homem, né? Aí Jesus fala, te falta uma coisa. Vá, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Né? Primeiro ele amou aquela pessoa. E é assim que a gente tem que tratar também as questões das pessoas. Primeiro que aquele homem chegou até Jesus e perguntou, né? Então, às vezes a gente quer falar sem ninguém perguntar pra gente. Isso aí é uma coisa pra mim que eu sempre fui muito incisiva e agressiva na forma de falar. Então, se eu tenho me tratado, tenho aprendido a lidar, não é fácil. Ainda existe o impulso, mas eu sei que não agrada a Deus. Então, eu me esforço pra não agir dessa forma mais. Primeiro, você amar a pessoa. Sabe? Pra você saber a hora de falar, a forma de falar. Às vezes você não tem que falar, tem que orar, pedir ao Senhor para convencer, para transformar a vida daquela pessoa, para ajudar ela a enxergar o problema e ter força também. Com certeza você conhece alguém que você já falou 500 vezes e a pessoa, não, eu não quero mais essa vida, não quero mais fazer isso, e amanhã ela tá lá fazendo. Quem é que não fica irritado com isso, gente? Pede conselho para você e faz o contrário. Vontade de socar a cara. Mas existe o processo dela, existe o problema nela e ela precisa do Senhor, ela precisa de tratamento, ela precisa da cura de Deus. Se Deus não operar, se ela não deixar Deus operar também, nada vai acontecer. Não vai ser tua força, sua insistência, entendeu? A gente tem que estar ali para ajudar, para incentivar, claro que tem. Se a pessoa quer também, né? Não adianta você ficar incentivando uma pessoa que não quer. Mas a obra quem faz é Ele. Né? E a gente precisa começar isso em amor, fazer por amor, sabe, por compaixão à pessoa, pela miséria, né? Sabendo que se ela não mudar aquilo, se ela não sair daquela vida, ela vai pro inferno, sabe, não por tipo mostrar que a gente sabe que a gente é melhor que o outro, sabe, mas tipo, cara, mostrar o amor de Deus pra ela, sabe, o que nos constrange mais é o amor, não é a pessoa chegar e apontar e falar tá errado isso, é saber que o Senhor nos olha, mesmo na nossa pior miséria, no nosso pior momento, e fala que ainda nos ama, que o amor dele não se alterou, ele continua se importando, ele continua, o sangue dele foi derramado por nós também, né, que a Bíblia fala quando ele morreu por nós quando a gente era ainda pecador. Então assim, cara, por que a gente acha que tem que ser duro e frio com os outros, sabe? Então ele vem tratando disso também no livro, você enxergar na vida da pessoa Cristo, sabe? Porque ela também foi feita em imagem e semelhança de Cristo. Não foi só você que é crente, vai para a igreja, sabe? Todos nós fomos feitos. O mendigo, o estuprador, o assassino, o psicopata, todos nós, sabe? Todos nós podemos ser transformados, né? Se o Senhor tocar, se a pessoa abrir o coração, deixar Deus trabalhar, podemos receber o amor de Deus. Então por que a gente olha como esse aqui pode, esse aqui não pode, esse aqui não é? Esse aqui é bonzinho, ele pode se converter, né? Mas ele já é bonzinho, né? Nem precisa. Como se a bondade da pessoa pudesse levá-la para o céu. Isso não existe, né? Não é por mérito, né? É graça e o poder de Deus, a operação dele nas nossas vidas. E também nessa questão de olhar para o outro e ter misericórdia, o que ajuda muito nesse processo? A gente olhar para nós mesmos.
Quem a gente pensa que é? Da onde a gente pensa que a gente veio, né? A gente vê a pessoa perdida, a gente pensa assim, nossa, que coisa horrível, olha o que ela tá fazendo, olha como ela tá prejudicando a vida dos outros e tudo mais, olha que pecado horroroso. Cara, a gente veio do esgoto também, sabe? A gente veio da miséria. Ah, Ana, mas eu nunca saí da igreja. Caraca, cara. Um dos piores pecados que existe das pessoas religiosas. Aquelas que seguem coisas, que tentam mostrar para as pessoas o que estão fazendo. E a gente acha que é o quê, cara? Eu vi uma ilustração um tempo atrás, isso me marcou e não esqueci mais. Que a gente, como cristão, pregando o evangelho, levando o Senhor para as pessoas, é como um mendigo que achou pão. E tá tentando fazer com que outras pessoas venham também para comer esse mesmo pão. Sabe? É tudo mendigo. É tudo sujo, miserável, fedorento. Todos carecem dele. A diferença é que você achou o pão. Mas o pão não é seu, não foi você que deu, não foi você que fez. Ele te ofereceu de graça, assim como oferece os outros também. Eu vou falar um trechinho aqui pra vocês, que eu destaquei, que eu achei muito tocante, né? Tá falando aqui sobre relacionamentos que parecem espirituais, mas não são. Aqueles que nos consolam de forma errada, aqueles que tentam nos validar, né? Aumentar nosso ego para poder nos deixar animados. Isso não é uma coisa que o Senhor te agrada, né? Porque Ele não nos chamou para isso, para estar com o ego inflado o tempo todo, porque não tem como, né? Porém, precisamos, na verdade, de amigos espirituais. Pessoas aflitas que nos darão a segurança de ficar aflitos. Pessoas interessadas que querem que vivamos bem, creem que podemos viver bem. Pessoas aflitas que nos deixam estar aflitas. Às vezes as pessoas querem só que a gente seja perfeito, vem trazendo um discurso de autoajuda, e você tem que fazer tudo certo, que você tem que se esforçar, se você não está conseguindo é porque você não se esforça o suficiente e tudo mais. Não, pessoas que têm problemas, que têm misericórdia dos nossos problemas também, sabe? Que a gente sabe que pode ser a gente mesmo, que não estão tentando performar, mostrar uma perfeição, que isso só faz com que as pessoas repliquem a mesma coisa. Vocês já repararam isso? É muito difícil ser você mesmo, uma pessoa rígida e fria e que não mostra quem ela é. Geralmente você vai manter uma postura mais fria, mais rígida também, para poder mostrar ali uma postura mais adequada e aceitável para ela. Quando você vê uma pessoa aflita com problema, você olha de outra forma. Quando você vê a vulnerabilidade da pessoa, você vê, cara, eu também posso ser vulnerável, sabe? Quando você vê a pessoa expondo suas misérias, você pensa, cara, eu também posso expor as minhas. Eu não preciso ter vergonha de quem eu sou, sabe? Porque as pessoas vão me aceitar. Então você pode dizer também para mim, Ana, eu não vivo nessa comunidade. Eu vou falar para vocês também que eu tenho experiências com pessoas assim, mais pontuais, mas não é constante. É mais difícil de você ver, porque a gente está muito ferido ali, muito se protegendo o tempo todo. Mas a gente pode ser essa pessoa que compreende, que ama, que se importa. E a partir de uma pessoa, a partir às vezes de um comportamento, as pessoas ao nosso redor vão ver e vão começar a replicar isso, sabe? Se você depender do Espírito Santo, se você deixar ele conduzir a sua vida. Então, assim, esse vídeo tá enorme, tá? Eu não consigo falar dos livros dele com tanto resumo, porque são muito fortes. Gente, eu não falei nem 5% do livro, tá? É muito mais que isso, tem muitos relatos dele, tem muitas experiências pessoais dele no livro, que ilustram muito bem, assim, todo o enredo, toda a escrita. E leiam os livros dele, conheçam outros, tem muitos outros, eu quero ler todos, porque são muito profundos, sempre tiram muita coisa, assim, da minha mente, sempre explodem, assim, tipo, caraca, como assim, cara? Que revelação profunda, sabe? De quem Deus é, da bondade dele, do amor dele. Eu digo muito para vocês também, viciados em si mesmos. Eu li ano passado também, foi muito tocante, eu gravei aqui pra vocês. Também tem 20 e pouco minutos, mas não consegui gravar menos que isso. Não consigo porque são escritos muito profundos, gente. E você lendo, você vai entender um pouquinho. Se você já leu algum livro do Larry Crabb, você vai entender um pouquinho melhor também. E é isso, gente. Eu queria falar com vocês. Fiquem com esse livro aí, com essa pedrada. E leiam. Realmente, ele tem uma divulgação muito boa. Uma opinião muito boa das pessoas, porque é um livro de bastante ruptura e bastante desafiador para nós, sabe? Como a gente precisa disso, a gente precisa mudar a gente, sabe? Não é o tempo todo deixando não porque o fulano precisa ser assim, o pastor precisa ser assado, não sei o que. Você precisa ser transformado. O Senhor nos convida a cada um de nós ao arrependimento, à transformação. A gente não pode mudar o outro, né? Mas com o Senhor a gente pode mudar nós mesmos, pelo menos. Né? Isso já é um grande passo. E é isso, galera. Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.